O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Senão vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, povo santo, povo de Deus, sempre a caminho da eternidade, a caminho do céu. Nós estamos hoje ainda mais motivados nesta celebração eucarística por conta do nosso amor, da nossa devoção, da nossa fidelidade ao Sagrado Coração de Jesus, aquele que nos prometeu grandes e preciosas bênçãos, a salvação eterna para todos aqueles que sempre olharem para este coração de forma devota, de forma fiel. Então é grande alegria todas as sextas-feiras nos reunirmos para celebrar esta missa votiva ao Sagrado Coração de Jesus. E é sempre bom lembrar que este coração tão santo, imaculado, repleto de amor, deve ser espelho para todos nós que também nos dizemos e nos reconhecemos como cristãos, como cristãs. Nós estamos celebrando, nós estamos iniciando também este mês bonito. Hoje é dia 2 de setembro. E ontem falava lá no Rosário, aproveito para falar hoje novamente, também nesse final de semana, sobre a importância da palavra de Deus na nossa vida. Meu amado irmão, minha amada irmã, se nós queremos conhecer de verdade a Jesus Cristo, se nós queremos conhecê-lo bem, profundamente e não na superfície e na casca, é preciso que nós nos debrucemos sobre a Sagrada Escritura, sobre a Palavra de Deus. Nós podemos enxergar na Bíblia um objeto decorativo em nossas casas, ou perceber na Bíblia uma fonte inesgotável de conhecimento de Jesus. Como você tem olhado para a sua Bíblia na sua casa? Como você tem lidado com essa preciosidade que Deus nos legou? O mês de setembro, ele nos convida a olharmos com maior afinco, com maior propriedade para a Bíblia, para o lugar que ela deve ocupar na vida do cristão.
Meu amado irmão, minha amada irmã, você já deve ter ouvido falar. Repito, que eu falava isso ontem também no Rosário. Da Lexio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus. Alguém já ouviu esse termo, Lexio Divina? Levante a mão. Isso, alguns já ouviram. Que bom. Que bom que ouviram e melhor ainda se já praticam na vida. O que é a Lexio Divina? A leitura orante da Palavra de Deus. É você ter o hábito de todos os dias, diariamente, pegar um trechinho da Sagrada Escritura, lê-lo, primeiramente lê-lo de forma corrida, de forma inteira, depois lê-lo novamente, depois você vai lê-lo marcando as palavras, as frases, as expressões que mais chamaram a sua atenção. Depois, lê de novo aquele trechinho. Aí você vai então refletir. Mas por que essas palavras foram usadas? Qual era o contexto daquela época? Qual a mensagem que tal escritor, que tal autor sagrado quis passar à sua comunidade? Qual foi a mensagem que ele queria passar aos seus? Depois desse processo, reflexão, é o momento então de nós fazermos a atualização dele na nossa vida. O que este trecho que eu acabei de ler, refletir, fala hoje para mim, para a minha vida, na condição que eu estou agora, neste momento que eu estou passando? O que este trecho, o que a palavra de Deus que eu estou hoje fazendo essa leitura orante, fala para mim? Reflete novamente. Depois, é o momento de nossa expressão de amor a Deus. Eu já li, já refleti, já perguntei o que esse texto trouxe hoje para mim de novidade, o que ele fala a mim. Agora eu falo ao coração de Deus. O que este trecho me faz falar a Deus? É o momento de orar a partir da palavra, a partir da Bíblia. E por fim, nós precisamos então nos dispor a alguma ação concreta a partir daquela leitura. O que eu posso fazer para colocar na prática o que esta mensagem de Jesus, hoje a mensagem de Deus, falou à minha vida? Isso, ou esse processo, é chamado de leitura orante da Bíblia. Isso não deve ser só no mês de setembro, mas a gente aproveita o mês de setembro para poder enfatizar mais este exercício tão especial, que vai nos dar como presente um conhecimento maior da nossa fé, que vai nos dar como presente um fortalecimento também da mesma. Nós vamos amar cada vez mais a nossa igreja, amar cada vez mais a Jesus Cristo, a partir do conhecimento da palavra. Então convido vocês neste mês de setembro a fazerem essa experiência. Façam essa experiência. Comecem pequeno. Se você tem dificuldade de ler a Bíblia diariamente, comece pequeno. Nós vamos começar pelo Evangelho de São Marcos, que é o menorzinho deles. Então comece lá no primeiro capítulo, um pedacinho um dia, o outro dia, o outro pedacinho, o terceiro dia mais um pedacinho. Quando vê, você já leu o primeiro capítulo do Evangelho de São Marcos. Refletiu, meditou, guardou no coração. Depois, segundo capítulo, o mesmo processo. Num dia um pedacinho, no outro pedacinho, no terceiro mais um pedacinho. Quando você menos perceber, já foi o segundo capítulo de São Marcos. Quando você menos esperar, você já vai ter percorrido todo o evangelista São Marcos e feito a leitura orante daquela palavra. São hábitos bons que nós precisamos criar na nossa vida. São hábitos que realmente nos conduzem ao céu. Então façam essa experiência. Convido esta comunidade, a qual eu estou hoje à frente como pastor e guia, para que vocês experimentem, comecem agora no mês de setembro, a leitura orante. E quem fizer essa experiência depois me conte, se tem sido boa, se tem sido positiva, se tem sido realmente de crescimento, de fortalecimento da fé. Me deem testemunho. Tenho certeza que muitos testemunhos aparecerão.
E eu convido você a mais uma coisa nesse mês de setembro, irmãos e irmãs, porque como um texto de uma página da internet sobre liturgia nos explicava, o mês de setembro não é um mês só de entrada da Bíblia, é o mês da Bíblia. Então convido vocês, segundamente, a prestarem ainda mais atenção à palavra de Deus proclamada em cada celebração eucarística que vocês vierem. Quando nós estamos sentados, na posição que vocês aí estão agora, é a posição do discípulo, é para aguçar os nossos ouvidos, não para ouvir o que o vizinho está às vezes falando, nada disso. É para aguçar os nossos ouvidos, para ouvir atentamente a palavra de Deus. Muitos de nós não valorizamos a liturgia da palavra da missa. Parece que ela é desnecessária. O que mais queríamos seria a liturgia eucarística, comungar de Jesus. Mas nos esquecemos que também pela palavra, como os documentos da igreja nos ensinam, nós também nos alimentamos de Jesus. Então nesse momento, vocês estão se alimentando da palavra de Deus, o pão da palavra. Então valorizemos mais este momento da Sagrada Missa, da Sagrada Liturgia, a liturgia da palavra. Sentemos, mas com a posição do verdadeiro discípulo que quer ouvir atentamente o que o Senhor tem hoje a nos dizer. O Papa Francisco vem nos falando muitas e muitas vezes que ele não quer cristãos que decorem a Bíblia. Decorar é fácil. O Papa Francisco vem nos motivando a encarnar a palavra de Deus no coração e na vida. É diferente. Decorar é fácil. A gente se pega ali e vamos decorar, memorizar aquilo. Mas trazer para a vida, encarnar em nós, é o grande processo de conversão, de mudança de vida, de mudança de realidade. Então façamos essa experiência. Abramos o nosso coração à novidade do Evangelho. Como nós ouvimos hoje, mais uma vez aqueles homens tentando Jesus, colocando à prova Jesus. Os discípulos de João Batista fazem jejum, são assim? Os seus não. Aí Jesus responde o quê? Enquanto o noivo está presente, por que jejuar? Jejum é para aqueles que ainda estão, de certa forma, jejum é para aqueles que estão a caminho, preparando-se, esperando sim o Messias. Mas naquele momento os discípulos tinham o Messias do lado deles. Por que jejuar? Se o Messias estava com eles, se eles ouviam a voz do Messias, do Libertador, se eles viam e contemplavam a Jesus, por que jejuar? Dias virão em que eles jejuarão. Jesus também já fazendo uma alusão à sua morte, à sua ressurreição e à sua volta para o Pai. Por isso hoje nós jejuamos, porque nós estamos nessa espera messiânica, da parousia, da segunda volta de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, a mensagem do Evangelho de hoje também nos lembra, Jesus falando, não podemos colocar remendos novos em roupas velhas. O que ele quer dizer com essa mensagem? Aqueles homens, por mais que estavam ali vendo a novidade, o Messias do lado deles, eles estavam cegos, estavam apegados àquilo que era antigo, passado, não abriram o coração à novidade que Jesus trazia. E qual era a novidade que Jesus trazia? O mandamento novo do amor. Amar, amar e amar. E é sinônimo também de servir, de doar-se. Jesus apresentava esta grande novidade e aqueles homens não conseguiam compreender. Por isso era difícil. Remendo novo em roupa velha não se combinam. Quem é costureira sabe, né? Que realmente não combina. E a mesma coisa o vinho. O vinho novo em odres velhos também não adianta, que ele vai se romper e nós vamos perder ali o vinho. Então, precisamos abrir o nosso coração à novidade do Evangelho. Precisamos abrir o nosso coração à novidade que a palavra nos traz todos os dias. Precisamos abrir nosso coração ao amor.
e pedir sempre, como na jaculatória que nós sempre rezamos: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Então, que Ele nos abençoe, que Ele nos auxilie, que Ele caminhe conosco como sempre caminha, mas que nós tenhamos a sensibilidade necessária para perceber Ele sempre caminhando ao nosso lado. Então, abramos o nosso coração à novidade do Evangelho, abramos o nosso coração à novidade que a palavra todos os dias nos traz. Que assim seja. Amém. Creio em Deus Pai.